Olá, querido paciente. Você já ouviu falar sobre bipolaridade e borderline? Meu nome é Bruno Vicente Jorge e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre suas características e suas diferenças. Antes de mais nada, é importante frisar: se você suspeita ter algum desses transtornos, a necessidade de procurar o auxílio de um psiquiatra ou psicólogo. O autodiagnóstico não é legal e pode levar facilmente a um erro. Vamos começar falando sobre transtorno de borderline ou transtorno limítrofe. Uma das suas principais características são as mudanças repentinas de humor. E quando digo repentinas, é que elas são rápidas mesmo, ou seja, altera-se o humor de um segundo para o outro. E essas mudanças normalmente são causadas por gatilhos externos, normalmente sendo eles causados por relações interpessoais, como por exemplo o estresse. Normalmente as alterações variam em momentos de ira, depressão e ansiedade, que levam o indivíduo a cometer atitudes malignas para si próprio, como por exemplo gastos desenfreados, compulsão alimentar e enfurecer-se com alguém próximo, podendo inclusive partir para agressão física. Também é comum ameaças e pensamentos suicidas, isso por conta do sentimento de abandono, tristeza e vazio interior, que vem junto com essas alterações. Já a bipolaridade é caracterizada pelas alterações de humor, oscilações mentais graves, como excesso de euforia, hipomania, tristeza profunda e depressão. Mas Bruno, quais são as principais características da mania? Quando o paciente está na fase de mania, podemos identificar irritabilidade, agitação, falta de concentração. Normalmente, quando estão neste período, aceitam mal as críticas. Também é criada uma visão irreal de si mesmo, onde o indivíduo acredita que suas capacidades sejam muito maiores do que realmente são. Também é comum que o sujeito negue algo claramente errado, durma menos e fale muito mais rápido que o normal. O paciente acredita tanto em si mesmo e fica tão positivo que acaba tendo uma visão distorcida da realidade, o levando ao erro e trazendo malefícios a si mesmo. Já a hipomania é quase a mesma coisa, só que os efeitos são bem menos acentuados. Os sintomas são humor elevado, aumento da atividade, diminuição da necessidade de sono, grandiosidade, e a pessoa tende a se ver de uma maneira mais otimista. Já os sintomas do episódio depressivo são seguidos de mau humor, tristeza, ansiedade e pessimismo, ao contrário da mania. Na depressão, o indivíduo tende a se ver como inferior. O sentimento de culpa se aflora e faz com que os pensamentos suicidas venham à tona. Outros sintomas comuns também são dores crônicas, excesso de sono ou falta dele, alterações no apetite, peso e agitação. Todos esses sintomas podem estar presentes durante semanas, meses e anos. Também podem se manifestar durante o dia todo ou todos os dias. Existem 3 tipos de bipolaridade. Eles podem ser diferenciados pelos tipos de sintomas apresentados e pelo tempo que dura. Explicaremos isso melhor em outro vídeo específico sobre a bipolaridade. É importante ressaltar que toda avaliação realizada deve ser feita por um psiquiatra ou um psicólogo. Tá, Bruno, eu já aprendi um pouco sobre bipolaridade e borderline, mas qual a diferença entre elas? Existem 2 diferenças entre o transtorno bipolar e o transtorno de borderline. A primeira é o tempo de duração. Enquanto o transtorno bipolar, os episódios levam semanas ou muito mais tempo de duração, o transtorno de borderline ocorre várias vezes ao dia. A outra diferença está na motivação. Enquanto o transtorno de borderline depende dos desencadeadores externos, o transtorno bipolar é desencadeado pela instabilidade do funcionamento atípico dos neurotransmissores. Mas é claro que existem outras grandes diferenças. Enquanto o transtorno de borderline, a falta de euforia, o transtorno bipolar, o sujeito carrega um grande ego, ou seja, um complexo de grandiosidade. Já no transtorno de borderline, o que prepondera é o humor depressivo. Outra coisa interessante de mencionar é que no borderline não há momentos assintomáticos. O paciente sempre demonstra os sintomas. Já na bipolaridade, é comum passar por períodos sem sintomas. É importante ressaltar que mesmo que eles apresentem semelhanças, eles são totalmente diferentes, ou seja, para cada um existe um tratamento específico. Por exemplo, é comum que os pacientes de borderline consigam seguir o tratamento apenas com a terapia. Já no caso da bipolaridade, normalmente é mais complexo, sendo necessário o auxílio de um psiquiatra e medicamentos estabilizadores de humor, junto, é claro, com a psicoterapia. E lembrando, caso você tenha alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos ou transtornos,
fique à vontade para entrar em contato pelas minhas redes sociais ou por esse número de WhatsApp que está em algum lugar dessa tela. Obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima sessão.